Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Histórias de Sucesso, do Instituto JF. Hoje a gente saiu dos estúdios para conversar com o nosso convidado, Lucas Castro. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, bom dia, Thaís. Você é de que turma? Eu me formei em 2018, a turma que entrou em 2012. E como descobriu da escola? Eu lembro quando começou a escola, né? Se não me engano foi em 2010, teve uma menina que estudava na mesma escola que eu, no caso era o Colégio Angélica, na zona oeste de São Paulo. Nasci e fui criado naquela região, e aí essa menina entrou na escola. E quando ela entrou, como a mãe dela conhecia todo mundo, Alto da Lapa, zona oeste de São Paulo. E aí quando ela entrou na Germinária, como era um negócio muito, na escola, como era um negócio muito diferente de todas as escolas que a gente conhecia, aí tiravam foto, mostravam isso, sempre divulgaram muito a escola lá no colégio onde eu estudava antes. Então isso, desde 2010, eu olhava aquelas fotos, olhava como era a estrutura da escola, e eu já tinha vontade de entrar, mesmo sem ter idade ainda de fazer inscrição e ser o primeiro ano que tinha. Eu lembro que o dia que eu estava esperando o resultado da escola, eu fiquei muito ansioso, assim, eu fiquei o dia inteiro com a cara no computador, e aí quando deu que eu fui aprovado, foi uma festa lá em casa, meus pais ficaram super felizes também, eu fiquei super feliz, mas sempre foi algo que partiu muito de mim, e meus pais me apoiaram. E como que foi o primeiro ano na escola? Então, no começo, quando eu entrei aqui, entraram junto comigo outros 3 garotos que estudavam na mesma escola que eu, e tinham 3 turmas de sexto ano, eu fiquei em uma, os outros 3 ficaram na outra, então no primeiro dia eu estranhei um pouco disso, mas como ao longo da minha infância também eu já vinha do meio do esporte, eu já estava acostumado a estar em ambientes onde eu chegava, não conhecia ninguém, e aí ia fazer atividade em grupo com o pessoal, eu já estava meio que acostumado com esse tipo de situação. Então também, como desde o início a gente já sempre fazia muitas dinâmicas em grupo, muito trabalho, muita coisa que envolvia se enturmar com o pessoal, acabou que o primeiro dia eu estranhei um pouco o ambiente, estava chegando, estava bastante nervoso, mas rapidamente assim eu consegui me enturmar, conhecer. E ao longo da escola, assim, principalmente os primeiros anos antes do estágio, que eu acho que o estágio é um momento meio de ruptura. Você lembra de algum ponto marcante, alguma história interessante para dividir com a gente, seja de dificuldade, seja de grande conquista? Olha, eu acredito que um ponto que foi bem marcante para mim, né, foi na época do 8º ano, que a gente tinha um projeto, né, que nós criávamos projetos de lei para apresentar na Câmara Municipal, né? E eu participei na época. Até então eu era um menino que era conhecido por falar pouco, ficar muito na minha, assim, não me expressava muito na sala de aula. E quando aquele projeto veio à tona, eu me interessei bastante, porque cada um criava o seu projeto, a gente escolhia dentro das turmas, né, quem que seria o projeto a representar aquela turma, e depois a gente juntava todo mundo numa sala, os 70, 80 alunos que tinham naquela época, e a gente fazia uma votação. Então cada um ia lá e apresentar o seu projeto, e aí as pessoas escolhiam tanto o projeto que ia representar a escola, tanto a pessoa que iria representar. E na época foi um momento muito grande de ruptura, porque eu me via também como uma pessoa mais tímida, mais introspectiva, mas eu descobri ali que eu sabia vender também. Eu sabia falar, eu sabia me comunicar. Se eu colocasse um projeto que eu realmente acreditasse na minha frente, porque venda é muito disso, né? É você acreditar naquilo que você está comunicando. E eu me surpreendi, acho que todo mundo se surpreendeu na época, com a capacidade que eu tinha de desenvolver aquilo. Então, na época, eu lembro que eu fiz um projeto, meu projeto não foi aceito na minha turma, eu fiquei muito chateado com isso, mas eu continuei acreditando que eu poderia representar a escola. Então, eu fui eleito representante da minha turma, depois fui eleito representante da escola, e aí consegui ir até a Câmara Municipal de São Paulo e aprovar esse projeto de lei, que inclusive hoje em dia já está começando a ser implementado, que era sobre aulas de empreendedorismo em escolas públicas municipais. Que bacana, gratificante, não? Muito, muito. Você tem algum exemplo contrário, né, que não deu certo, mas o que você aprendeu com isso? Aí eu posso adiantar um pouquinho no tempo, porque na época do estágio eu tenho um exemplo muito, muito bom com isso, que foi na época do meu estágio de vendas. Então no 2º ano eu passei Foi o segundo estágio. Foi o 2º estágio, eu passei pela Vigor, e aí foi uma experiência um pouco diferente dessa, porque enquanto essa foi muito positiva, o meu primeiro estágio também foi muito positivo. Na Vigor, que nós fomos vender na rua, aí eu já tive um pouco mais de dificuldade. Por ser uma pessoa que criava muita expectativa de que eu ia conseguir logo de cara,
a venda você não consegue logo de cara. Ainda mais venda em varejo, que você está indo lá se apresentar pela primeira vez. Então eu já tinha na minha cabeça que eu era muito bom, que eu ia conseguir, para mim já estava dado. Passei um mês ali tendo treinamento de venda, saí para a rua achando que eu ia ser o melhor vendedor da empresa. Aí cheguei, visitei 4 clientes naquele dia, eu atendia padaria, atendia mercado ali na Vila Madalena, Zona Oeste de São Paulo também. E aí eu levei não direto, o cara não deixou eu entrar no comércio dele, falou, não volta aqui, já tem um vendedor da Vigor que me atende, já era. Isso foi uma quebra de expectativa muito grande. Eu lembro que eu voltei para casa... Né? Que bom, que bom! Hoje eu trabalho com isso, eu valorizo muito esses momentos. Então, foi algo que eu apanhei bastante no início, eu tive dificuldade, eu sofri, mas eu percebi também que era muito mais como eu estava lidando com aquela situação, sabe? Do que necessariamente aquilo está acontecendo. Então eu tinha 2 opções. Ou eu simplesmente desistia, achava que eu ia ficar por ali mesmo e não ia me adaptar, ou então poderia usar aquilo de combustível e tentar superar essa situação e conseguir dar a volta por cima, sabe? E que momentos você pensou em desistir? Nesse momento da venda, assim, eu sofri bastante, eu tive bastante dificuldade, alguns meses ali, muito duros. Eu lembro que a gente ia para as reuniões, eu me incomodava muito com o meu resultado, que eu não estava conseguindo performar. Então foi um momento que eu pensava em desistir, mas no final das contas isso me deu muito gás também. No final do estágio que eu comecei a ver uma evolução, e principalmente no ano seguinte, que aí que foi o meu terceiro ano, que foi um ano também de grande virada de chave, que eu fui para esse estágio com muita vontade de fazer diferente. Você continuou o terceiro ano nesse estágio, é isso? Não. Você foi para onde? Na verdade, no terceiro ano a gente voltou para a Swift. Na época não existia ainda o programa de gerência de loja, né? Então a gente voltou para a Swift e eu também não tinha muita expectativa, eu não sabia o que poderia acontecer naquele ano, mas o que eu tinha em mente? Pô, eu tive um primeiro ano na Swift muito bom. O meu segundo ano, eu sofri pra caramba, eu tive dificuldade, eu tive que aprender a me superar, tive que aprender a criar uma inteligência emocional ali, mas a nível de resultado não foi um ano positivo. Eu não entreguei bons resultados, não fui o destaque que eu queria ser, eu não fui o melhor vendedor que a Vigor teve do instituto, teve da escola, era um objetivo meu. E aí quando eu voltei para a Swift, eu voltei com sangue no olho. Eu voltei com vontade de ser o melhor, voltei com vontade de entregar, de fazer bem feito, de ser reconhecido por isso. Na época eu fui para a loja da Piracuama, nas Perdizes. A gente estudava de manhã e depois ficava o período da tarde e da noite na loja e trabalhava aos sábados também. E eu fui com muito gás. Então, desde os primeiros dias ali, eu já queria mostrar trabalho, queria mostrar disposição. E aí eu fiquei 6 meses nessa rotina e aí eu fui convidado, né, na turma experimental para assumir uma loja. E aí em julho do ano de 2018, foi o ano que eu me formei, eu assumi a loja da Heitor Penteado como gerente de loja da primeira turma ali dos meninos que foram escolhidos para tocar uma loja pela primeira vez. Então, foi um momento assim também de muito êxtase da minha parte, eu fiquei muito feliz com isso, porque como eu falei, eu vim de um ano difícil de entrega de resultado, mas eu sabia que eu era melhor do que aquilo, eu sabia que eu poderia entregar mais, eu poderia dar a volta por cima, sabe? Então eu usei isso o tempo todo como motivação nesse ano que eu voltei para a Swift e eu fui recompensado por isso. Agora me fala uma coisa. Em vários momentos da nossa conversa, você falou, eu queria ser o melhor, eu quero ser o melhor, eu quero ser o melhor, eu quero ser o melhor. E aí, em alguns momentos você não é o melhor, em alguns momentos você consegue o que você quer. Qual que é o lado bom e o lado ruim desse ponto? Eu acho que o lado positivo de você ser competitivo, de você querer ser o melhor naquilo que você está fazendo, é o quanto que você, quando dá certo, consegue se destacar com isso. Fica muito evidente entre os seus pares, entre os seus clientes, fornecedores, pessoas de outras áreas, fica muito evidente que você é bom naquilo, de que você faz a diferença naquele negócio e de que você deve crescer, deve, às vezes, receber uma oportunidade. Às vezes não é nem uma oportunidade de promoção, mas ganhar uma nova atribuição dentro do teu cargo também, que demonstra a confiança da empresa em você. Agora, o lado negativo é como que você vai lidar com isso. Porque uma coisa é você estar surfando a onda e você está ali bem, você está conseguindo entregar, você está sendo reconhecido por isso, mas se em algum momento você cair da prancha, você tem que tomar cuidado para você não se afogar. Porque a onda, do mesmo jeito que a onda vem, você está surfando, ela pode acabar passando por cima de você e te levando. Então, nesse momento, você tem que ter muita resiliência, muita inteligência emocional para saber também colocar a bola no chão. Entender que, você pode querer ser o melhor naquilo que você está fazendo, mas você não pode deixar de ter a humildade de reconhecer também quando você não está fazendo um bom trabalho, quando você não está tendo boas entregas, quando você precisa, às vezes,
abaixar um pouco a bola, aprender primeiro, entender melhor aquela situação, para aí sim você tentar desenvolver um trabalho diferente. Então eu acho que você precisa também ter esse equilíbrio. Acho bem interessante esse ponto que você está falando. Você teve algum momento assim que as pessoas confundiram a sua gana, a sua determinação, a sua vontade com falta de humildade? Você teve algum momento assim? Acredito que sim, acredito que foi no começo do ano passado, inclusive. Foi um momento que eu tinha voltado para São Paulo, passei um temporâneo no interior e vim para São Paulo. E como você mesmo comentou, né? Às vezes você vem com essa vontade de querer fazer acontecer e tipo, com muita determinação de fazer as coisas e tudo mais, e às vezes você sai de sintonia com as outras pessoas. Então foi um momento assim que foi um baque, inclusive, importante de eu poder aprender, que eu tive muito apoio, inclusive, do Instituto, também com o trabalho de feedback para poder reconhecer e também entender como que eu poderia contornar essa situação e aprender com isso, que era um momento onde, pô, eu vejo um desafio, eu vejo uma oportunidade. Não é só sobre você conseguir entender o problema e saber resolver ele, mas é também quanto que você sabe e consegue influenciar as outras áreas da empresa, as outras pessoas, a comprarem aquela ideia e a desenvolverem uma solução para aquela ideia junto com você. Não é só porque você está vendo um problema que você vai colocar ele na frente de todo mundo, que todo mundo vai ver e vai entender, olha, é um problema, nós precisamos resolver. Às vezes a própria maneira como você está comunicando pode soar que você está sendo um pouco arrogante, pode saber que você não está sendo humilde para comunicar aquilo. E é importante, eu acho que faz parte da trajetória profissional, você não pode ter medo de errar, mas quando errar, você tem que ser muito rápido para consertar os erros, para admitir aquilo e conseguir dar a volta por cima. E um ponto que me marcou bastante foi o seguinte, inteligência, né? Inteligência não é só você saber, sabe? Ou então você pode usar as palavras para o bem ou você pode usar as palavras para o mal. Se você é inteligente e não sabe usar as palavras, você vai acabar deixando as pessoas contra você. Agora, se você é inteligente, consegue pensar na solução do problema e consegue trazer as pessoas para você, aí sim você consegue resolver, sabe? Então, foi algo que eu refleti muito enquanto eu estava vivendo aquilo e também quando eu estava conseguindo virar a chave e trazer as pessoas para o meu lado. Que era pensar, falou, pô, eu acho que as minhas ideias eram as mesmas de lá de trás, do que a gente poderia estar fazendo para resolver, da nossa postura. O que mudou foi o jeito que eu apresentava. E aí eu comecei a entender também que meu trabalho comercial com venda não é só atender o meu cliente e vender e lucrar com isso e trazer o retorno financeiro para a empresa. Mas também muitas vezes é vender alguma ideia, vender algum projeto de melhoria dentro da empresa, para aí sim a gente oferecer uma solução para o cliente que vai agregar valor, que vai trazer o retorno financeiro como consequência. Um jeito prático, mais direto para dizer como que virou a minha chave com isso. É apanhando. Eu apanhei. Eu recebi feedbacks das pessoas que trabalhavam comigo de que eu não estava indo pelo caminho certo. E é bom, o feedback serve para isso. Tem que acontecer nesse sentido, franqueza no nosso valor. E às vezes quando a gente tem um desvio que a gente não está reconhecendo, nós precisamos da franqueza do outro para poder apontar isso para a gente, para poder aprender, sabe? Então, foi apanhando que eu fui aprendendo mesmo que eu precisava mudar. E ainda bem que eu consegui mudar e consegui trazer, consegui melhorar com isso. Sou muito agradecido por tudo e fiquei muito feliz também que a gente conseguiu fechar o ano bem, né? Fechou o ano bem, fechou o ano com o cliente satisfeito, com um feedback em AVD muito, muito positivo também. Eu fiquei muito contente, as pessoas reconhecendo a minha evolução. Tá, então você me falou da sua trajetória, mas ficou um gap aí só para o pessoal entender. Você falou um pouco quando você virou gerente, agora você falou um pouco que você foi para o interior e aí depois foi assumir grande varejo e o meio do caminho. Conta um pouco dessa fase pós-gerência até chegar no interior. O que você fez? Certo. Assim que eu terminei o período na gerência da loja da Heitor Penteado, também na Zona Oeste de São Paulo, eu fui convidado para entrar como supervisor de vendas na Seara, na divisão in natura. Então eu toquei aqui no varejo de São Paulo, Zona Oeste, principalmente Zona Oeste, um pouco da Zona Sul também. Uma carteira de vendedor, na época eu tinha 3 vendedores. E eu fiquei aqui durante mais ou menos 8 meses, né? Foi um momento onde eu rodei bastante, meu foco estava principalmente em aprender como era a dinâmica de vendas. Como eu não tive um ano muito bom como vendedor, também foi um desafio que eu queria muito, sabe? Porque eu falei, eu não mandei bem como vendedor, agora eu vou ser supervisor de venda. Então como é que eu vou tocar essa situação? Mas também, como você falou, serviu de motivação. Agora que eu tô aqui, eu quero dar a volta por cima. Então
Eu aproveitava muito para estar junto com meus vendedores, conhecendo a rotina, conhecendo como eu poderia... E o resultado? Resultados já melhores dessa vez, ganhando a confiança também do meu gerente na época, de poder trazer mais gente para minha equipe. Então, a gente passou por algumas reestruturações lá dentro, algumas pessoas saíram, que já estavam dentro de casa, e aí um momento que foi muito legal para mim foi quando algumas pessoas saíram e eu recebi a estrutura dessas pessoas para tocar também. Então teve um período ali que eu cheguei a ficar com 11 a 13 pessoas ali sob a minha gestão, que foi justamente nesse período de transição. Eu já estava quase saindo também para o interior, mas eu só recebi aquela responsabilidade também porque o meu gerente confiava em mim e sabia que eu ia continuar entregando um bom trabalho. Então foi um momento que eu fiquei reconhecido pelo voto de confiança, sabe? E aí, após esse período aí de 8 meses, 9 meses mais ou menos em São Paulo, eu recebi o convite de ir para o interior. Na época também fui pioneiro nisso, era o início desse projeto de levar os estudantes, né, para fora das suas cidades natais, para fora do estado. Inclusive, a gente conversou bastante nessa época, né, Thaís? Eu lembro bastante. Eu fui levar ele, gente, pra cidade. Foi me levar para Ribeirão. Não foi? Primeiro dia a gente foi junto? Exatamente. Foi a primeira vez que eu estava visitando a cidade, que eu morei durante 2 anos. E eu fui com você na época, a gente foi até o CD para conhecer o meu gestor, para conhecer quem seria, no caso, a minha futura equipe, né? Então, foi um momento que eu fiquei muito, muito ansioso, muito animado, eu queria muito aquilo, queria o desafio. Também foi um momento onde eu tive que fazer decisões difíceis. Por quê? Eu me formei em 2018, eu fui para Ribeirão Preto morar lá durante 2 anos, foi em 2020. Então, eu tive um 2019, que foi esse período onde eu fiquei em São Paulo. E durante 2019, na virada que eu encerrei o ciclo da escola, eu não entrei direto na faculdade. Eu até passei, na época, em engenharia de produção na Mauá, só que como eu trabalhava na Zona Oeste, a Mauá era no ABC, era muito distante, não fazia sentido, eu morava na Zona Oeste. Então eu decidi que eu ia estudar 1 ano para entrar numa universidade pública. Na época eu queria fazer economia numa universidade pública, no caso USP ou Unicamp. E eu parei aquele ano, falei, vou trabalhar e vou estudar para entrar na USP e na Unicamp. Parei o ano, estudei, trabalhei, fiz tudo certinho. Chegou a época dos vestibulares, fiz os vestibulares, fui aprovado nos vestibulares. E aí no dia que eu fui aprovado, no dia seguinte eu recebo a ligação: Lucas, tem uma oportunidade para você de sair da sua cidade, de ir para Ribeirão Preto, e aí, você topa? Foi um momento que eu tive que tomar uma decisão difícil. Porque eu tinha acabado de dedicar 12 meses da minha vida para estudar, para entrar na faculdade. Você tinha passado aqui? Onde você tinha passado? Economia. Na USP? Na USP e Unicamp. E aí era um momento que eu tinha acabado de conseguir, né, conquistar um objetivo que eu batalhei para estar ali, batalhei para conseguir almejar, e aí eu recebi uma oportunidade batendo na minha porta, falando: e aí, você está disposto a abrir mão disso para seguir com esse objetivo? E também foi uma decisão que foi jogada totalmente na minha mão por parte da minha família, que me apoiaram. Lucas, você tem que tomar suas próprias decisões, o que você fizer a gente vai estar aqui para te apoiar. E aí algo que marcou muito também foi que na época o diretor comercial de venda do mercado interno ligou para mim para perguntar qual que era a minha decisão. Então eu também me senti muito lisonjeado de ter um diretor ligando para mim. Ele, inclusive, foi num sábado, eu nem estava com o celular da empresa, nem atendi, fui ligar para ele na segunda-feira, ele estava de férias, me ligou da Itália para saber como que eu estava e qual que era a decisão que eu ia tomar. Então naquele momento também eu senti o respaldo que a empresa tinha em mim, o quanto que a empresa acreditava na minha carreira, e eu não tive dúvida. Vou abrir mão de tudo isso, vou seguir dentro da empresa, é o que eu quero construir minha carreira, e a faculdade eu vou dar um jeito de resolver isso depois. Se não for agora, a gente resolve lá na frente, então vamos nessa, encarei, fui para Ribeirão Preto. Também aí assumi um setor de 5 pessoas, fiquei lá 2 anos no interior, não conhecia nada dali, minha primeira vez na cidade foi contigo, mas também muito com esse foco. Não fui bom vendedor quando era a minha vez de vender, mas como que eu posso aprender com essas pessoas, como que eu posso entender a dinâmica desses mercados e como que eu posso ser útil para o meu time. Toda essa jornada, né? O que representa a nossa vida, assim? Em uma palavra, em um pensamento, o que toda essa jornada que você me contou agora representou para você? Representa que eu sou. Eu acho que o trabalho aqui é algo que dá sentido para a minha vida. Eu gosto de estar aqui, eu vivo isso, eu respiro isso aqui no dia a dia. Eu quero continuar aqui, não me vejo fazendo outra coisa, por paixão mesmo. Eu gosto de olhar para trás e ver toda a história que eu passei
E eu fico muito motivado de saber se eu continuar aqui com essa mesma pegada, mantendo a humildade de saber reconhecer meus erros e de aprender com a jornada e a vontade de vencer também, que é importante, essa garra, vontade de vencer, de querer ser bom, querer ser o melhor, me motiva também saber o que pode acontecer comigo lá na frente, sabe? Eu vim de uma família simples, nunca me faltou nada, mas eu também não tinha luxo, se eu não tivesse aqui, eu teria que correr por conta própria para conquistar alguns objetivos. E hoje, se tudo desse errado hoje, eu poderia dizer que deu certo. Eu já consegui construir coisa que eu não conseguiria ter perspectiva, que nem meus pais imaginariam que eu teria hoje, a independência que eu tenho hoje. Eu ia fazer essa pergunta para você. Me fala o que representa essa jornada para os seus pais, o que impactou toda essa história, né, esse projeto de vida aqui na sua família. Olha, eu acredito que para minha família foi muito positivo, foi muito bom, um sentimento muito gratificante ver o quão cedo eu consegui bater as próprias asas e sair voando e construir minha vida, sabe? Então eu saí de casa com 18 anos, eu fui para Ribeirão, na época eu morava com os meus pais, eu fiquei 2 anos lá e na época de eu retornar para São Paulo, os meus pais já estavam saindo daqui. Então eu retornei para cá sozinho. Só que eu retornei para cá sozinho não numa situação onde eu não conseguiria dar conta, né? Mas sim uma situação onde eu conseguiria continuar correndo atrás dos objetivos, ser independente. E quando a gente conversa entre nós, né? Claro, bate essa saudade, porque não estão acostumados a ver os amigos, né? Filhos saindo de casa tão cedo, mas um orgulho muito grande de saber que eu sou independente, de que eu estou feliz fazendo o que eu estou fazendo, de que eu estou construindo minha própria vida, né? E hoje morando com a minha namorada e uma cachorrinha ali, estamos muito felizes e é muito gratificante para eles saber que eu estou bem. Legal, Lucas. Vamos terminar então com 4 palavras que significam muito aqui para o Instituto e eu quero saber o que significa para você e por toda essa jornada que você passou. Conhecimento. Quanto mais você acha que tem, maior é a chance de você bater com a cara na parede. É essencial, mas você tem que sempre manter a humildade e saber que você nunca vai saber de tudo, você sempre pode aprender com as outras pessoas. Trabalho. É um meio, um motivo pelo qual você acorda cedo e vai dormir tarde muitas vezes, não é um motivo pelo que você vai caminhar e fazer a tua vida. E é o meio que vai te proporcionar também realizar os sonhos que você tem fora dele. Prosperidade. Acho que é você estar feliz, saber que aquilo que você está fazendo tem um significado, que você pode olhar para frente e esperar coisas boas porque você está plantando hoje. E felicidade? Felicidade, para mim, é você ver sentido naquilo que você está fazendo, você olhar para o lado, saber que você tem pessoas te apoiando, você tem família, você tem saúde, você tem um trabalho que vai botar comida na tua mesa também, que vai te permitir enxergar lá na frente. Para mim, felicidade é isso. Então, esse foi o nosso bate-papo com o Lucas Castro. Obrigada, Lucas. Eu que agradeço. Até o próximo Histórias de Sucesso do Instituto JF. Até mais.